Prazer em recebê-los aqui, né, organizando esse webinário para falar sobre restrições de publicidade e a relevância que essa política tem para a proteção da saúde pública, especialmente, né, adolescentes e crianças, mas também a população em geral. E vamos hoje ter um painel maravilhoso e gostaria de agradecer a todos os participantes que estão se juntando a nós nesse webinário. Então, bom, espero que vocês gostem desse webinário, né? Na primeira hora nós vamos ter aqui um diálogo, uma conversa e depois nós vamos ter tempo para perguntas, para respostas e vocês podem utilizar a função, tá? Para que vocês dá pergunta e resposta aqui, tá? E usem o chat só para questões técnicas, por favor. E, bom, nós vamos então abordar essa questão de política de alimentos, essa parte de advocacy e temos, bom, né, a nossa colega aqui que é de uma organização global que trabalha com política de alimentos para mudar o ambiente regulatório, tá? E tem toda uma relação, digamos assim, todo esse trabalho para eles melhorarem essa parte da saúde pública. E aqui vamos falar sobre restrições de publicidade. Por quê? Porque nós temos a evidência de quão agressivo é essa publicidade para a população, especialmente para crianças, adolescentes, né? Esse marketing predatório. E isso afeta, claro, a saúde e temos todas essas partes de entidade, essas políticas. E nós temos, então, essa publicidade agressiva que influencia o comportamento de consumidores e ainda mais, né, nas crianças mais novas, adolescentes mais novas, que são influenciados, né, por essa publicidade, e isso pode afetá-los por toda a sua vida. Então, nós temos declarações sendo feitas por vários órgãos regulatórios sobre essa publicidade agressiva, né, de ultraprocessados, as informações, o direito à saúde, e as crianças e os adolescentes ficam especialmente vulneráveis, tá, a esse tipo de publicidade, como também a população mais pobre, que é exposta a esse tipo de marketing, né, de publicidade. E, bom, não temos só as estratégias de marketing tradicionais que são utilizadas, nós temos, por exemplo, promoção, patrocínios e realmente estratégias muito agressivas para, né, convencer as pessoas de consumir esses produtos. E do que estamos falando aqui quando a gente fala de marketing, né, de publicidade, toda a complexidade disso, mas nós também estamos organizando esse webinário como o primeiro de uma série de webinários. Por quê? Porque queremos entender quais são as oportunidades, os desafios. Por quê? Porque a gente vê que as restrições de publicidade e de marketing estão avançando e nós queremos analisar quais são as metas, né? Por que que não estamos avançando nessas restrições? Pois nós temos as comprovações, as evidências, e por que que não estamos avançando na proteção efetiva da população contra esse tipo de marketing? E queremos também criar a urgência para avançarmos mais rápido. Eu vou então aqui apresentar a vocês, nossos panelistas, e nós vamos compartilhar hoje, né? Temos a Ana Maria Soares, que é da FIAN Internacional, tá? Ela é uma advogada, tá? E ela é da Colômbia. Ela tem uma pós-graduação em política pública da Universidade dos Andes, na Colômbia, e um mestrado da Universidade Heidelberg e também um doutorado da Universidade de Mannheim, na Alemanha. Ela é a coordenadora da FIAN Internacional
e a representante da ONU em Genebra dessa organização. Ela trabalha em declarações internacionais e também documentos legais, e o mais relevante, um dos mais relevantes, está relacionado a esse. O webinário é um processo de negociação de um instrumento vinculante sobre as empresas nacionais e outras empresas nacionais com relação a direitos de consumidores. A Ana Maria trabalha de forma próxima com a comunidade, afetando, né, esses direitos das comunidades, dando apoio a eles e também utilizando mecanismos de accountability nos sistemas de direitos humanos e também sistemas de direitos humanos intra-americanos. Muito bem-vinda, Ana, Maria. Nós temos também a Laura Michele, também da FIANA Internacional, e ela trabalha com sistemas de alimentos, de nutrição. Os interesses principais dela e o foco do trabalho dela são a captura corporativa de sistemas alimentícios de nutrição, como também a transformação para um sistema mais justo de alimentos sustentável e com saúde. Nós também teremos conosco a Corina Hawkes, da Universidade de Londres, tá? E a professora Hawkes é bem-vinda, inclusive ela é a professora e é a diretora do Centro de Política de Alimentos na cidade, né? Universidade de Londres, no Reino Unido, que é um centro dedicado para melhorar a política de alimentos, para formatar um sistema mais efetivo, né, de alimentos, e ela trabalha há mais de 20 anos com agências da ONU, governos, universidades, ONGs, isso no nível nacional e internacional, para apoiar a elaboração de ações mais efetivas em todo o sistema de alimentos e melhorar também, né, as dietas, prevenindo a má nutrição, obesidade e as doenças não transmissíveis. Ela também preside, né, co-preside, tá, uma força-tarefa de segurança alimentar e agricultura sustentável, isso no Instituto Jorge de Saúde Global, e ela também é presidente do Conselho do Bite Back 2030, tá, que é um movimento de jovens, tá, em 2020 ela cofundou, tá, a iniciativa de liderança de sistema de alimentos e nutrição. Nós temos também a Camila Carvalho, da Universidade do Chile, e INTA. A Camila é cirurgiã, tá? Ela tem um mestrado em saúde pública e um PhD em nutrição. Ela é a diretora do Centro de Pesquisa para Ambientes de Alimentos e a Prevenção de Doenças Crônicas Associadas à Nutrição, tal CIAPEC, isso na Unidade de Saúde Pública do Instituto de Nutrição e Tecnologia de Alimentos, o INTA, tá, da Universidade do Chile. A CIAPEC é dedicado à população, ao estudo da população, perdão, para determinantes nutricionais precoces da obesidade, como também de doenças crônicas associadas, especificamente doenças metabólicas, tá? E o câncer de mama. O trabalho dela foca em estudos epidemiológicos longitudinais, tá? Em etapas diferentes para analisar, né, a aparência, a ocorrência, na verdade, dessas doenças durante a gestação, durante a infância e a adolescência, considerando vários fatores determinantes. E, bom, a CIEPEC faz parte dessa rede internacional em formas que monitora ambientes de alimentos e também realiza estudos descritivos populacionais, avaliando também políticas públicas, né, como a lei de rotulagem chilena. Então, muito bem-vinda, Camila. E agora eu também apresento a Fernanda Mediano, que também é da Universidade do Chile, tá? E a Fernanda, ela é uma psicóloga, tá? Com mestrado em Psicologia de Saúde e PhD em Mídia e Comunicação. No momento, ela está fazendo seu pós-doutorado, tá, no programa de pesquisa de alimentos global na Universidade da Carolina do Norte, e ela se interessa por estudar o ambiente, os determinantes psicológicos, tá, para essa saúde nutricional da população atualmente. A pesquisa dela foca nos efeitos do marketing de alimentos e a regulamentação
tá, sobre essas políticas para as populações vulneráveis de crianças, etc. Então, com isso, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e, como eu mencionei para vocês, enviem perguntas, comentários, né, nessa função aqui da pergunta e resposta, que é o Q e A, e vamos ter alguma interação, nós vamos ter também algumas enquetes para tentar engajar a nossa plateia aqui, especificamente algumas perguntas que os panelistas respondem. Então, antes de entrarmos na discussão, eu gostaria então de convidar a Ana Maria para poder falar um pouquinho aqui sobre, né, essa experiência futura e todo o background que ela tem, né, nesse tipo de marketing. Então, muito obrigada, Vero. Eu acho que por ser uma ativista de direito de alimentos que vai desde a semente, né, até o prato, e, bom, sabemos que o marketing, né, a publicidade é muito importante, uma condição para essas comidas, né, esses alimentos, é uma das formas que nos conectamos a ele, mas o marketing também está relacionado à responsabilização, pois a gente vê como essa atividade pode causar informações errôneas, digamos assim, aumentando, portanto, o dano nas pessoas, já que estão trabalhando nessa accountability, né, a responsabilização de empresas transnacionais e o marketing, né, essa publicidade é uma das pequenas caixinhas dentro, digamos assim, dessa estrutura maior em qual eu trabalho. E, claro, isso também está relacionado ao trabalho de advocacy que eu faço com o TREP, bodies, com o relatório que nós apresentamos, né, nas nossas sessões com a Colômbia, com o Brasil, pois anos atrás a gente já falava sobre essas mensagens erradas, digamos assim, sobre a consequência, né, do direito a alimentos, né, devido a esse marketing. Agora temos alguns relatórios mais específicos sobre parte tóxica da saúde, que também inclui como que isso funciona, e tudo isso dentro daqueles procedimentos especiais da ONU. Eu também apoio a Organização Mundial da Saúde aqui em Genebra, tá? Com relação ao marketing desse apoio ali, né, na Colômbia, minha experiência foi em 2007, a minha primeira, quando eu contribuí à preparação, o primeiro ferramenta, né, de monitoramento desse direito a alimentos da FIAN, tá? E eu diria que isso aqui é o que eu me lembro, na verdade, tudo que eu fiz assim, inicialmente. Muito obrigada, Ana. E por favor, Laura, você puder falar um pouquinho, né, sobre o seu histórico. Sim, muito obrigado, Vero, também por nos convidar a participar desse painel. Claro, eu diria que um componente cerne aqui na FIAN Internacional é essa parte, né, de alimentos, nutrição, que é desenvolver essa visão holística para transformar sistemas de alimentos em que eles estejam em linha ao direito a alimentos, né, direito à atrição, e com isso nós podemos fazer todos esses vínculos, digamos assim, a todos, né, que têm, obviamente, esse direito de alimentos e a transformação de sistemas de alimentos. Agora, marketing é uma das estratégias principais do sistema de alimentos, né, da indústria, para, obviamente, fazer a publicidade desses produtos não saudáveis, pois é ali que eles têm, né, sua margem de lucro, é um componente chave também na transformação de tais sistemas. Thank you very much, Laura. Muito Corina, please. obrigada, Laura. E sim, temos agora a Corina. Muito obrigada pelo convite, participar com vocês. É realmente muito bom estar aqui. Eu trabalho nessa área de política e de marketing já há bastante tempo. Eu era presidente do comitê da OMS em 2008, que levou a recomendação, tá, da Organização para Marketing para Crianças, e tenho rastreado políticas em várias formas desde então. Eu também tenho feito algum trabalho tentando comunicar
e tentando estudar e entender o porquê que esse marketing é tão importante como uma força motriz desses sistemas, né, de alimentos. E mais recentemente, um dos trabalhos que eu e meus colegas fazemos com relação à política de alimentos é sobre a experiência de alimentos, de comida, né, ambiente de alimentos, e a gente vê que parte desse trabalho é como que esse marketing explora as crianças, especialmente suas mães, pois cria aspirações para pessoas que têm normalmente pouco, e a forma como eles exploram, por exemplo, o desejo das mulheres de, claro, amarem seus filhos e demonstrar isso, e isso só fica pior quanto mais a gente entra, né, nesse papel do marketing de alimentos para crianças e como que isso termina se tornando real dentro da realidade da vida dessas Thank you a lot, pessoas. Corina. This is Muito Camila. obrigada. Camila, Corina, you can Camila, por favor, actually have também the se floor to apresente, introduce né? Fale um pouquinho do seu trabalho. Hello, everyone. Thank you very Olá a much for the todos, muito obrigada pelo invitation to be convite. Eu here. estou muito feliz de estar aqui com I'm a vocês. researcher at Eu sou the uma University of pesquisadora na Chile, INTA, na Universidade do and I Chile, have been e eu basically basicamente tenho investigating trabalhado na avaliação in de Chile um conjunto de políticas implementadas no Chile que incluem extensive marketing regulation regulamentações initiatives extensas de marketing, based on tá, the direcionadas a needs of crianças, e com base the nesse trabalho nós tivemos a manufacturing oportunidade de refletir concepts, the sobre alguns challenges conceitos, as for dificuldades de implementing avançar com this esse tipo de policy, política, né, e o as well as monitoramento delas, e também to as evaluate dificuldades associadas em avaliar o implementing impacto this kind of policy. desse So tipo de política. E estou realmente muito feliz de estar aqui com vocês, com todo mundo Thank aqui, you. né? Muito satisfeita, muito Now, obrigada. Fernanda, E please go ahead agora a and Fernanda, por introduce favor, você também pudesse se Hi. introduzir e apresentar Thank you very rapidamente. much Oi, for this olá a invitation. todos, muito I'm obrigada very, por very esse happy to convite. Eu be estou in this muito classroom feliz de today. poder falar Well, com I'm a todos psychologist vocês aqui. E, and I bom, started eu my sou uma career in psicóloga. primary care Eu comecei a trabalhar, né, center nesse atendimento in primário, num centro de this atendimento primário, and e actually algumas the coisas ministry fizeram eu of pensar, e eu comecei a trabalhar, por education exemplo, no Ministério da participated Saúde, as e a eu era parte consultant da in equipe part of que the desenvolveu a regulamentação, né, desse marketing de alimentos, e durante essa experiência eu percebi que eu queria aprender mais, entender mais como que esse ambiente impacta o nosso comportamento nutricional, nossa saúde, especialmente, né, a marketing, comunicação, enfim, publicidade em geral. E aí eu fiz o meu PhD em mídia e comunicação, e desde então eu trabalho com equipe na UNC e na INTA, na Universidade do Chile, fazendo pesquisa sobre o impacto das nossas regulamentações no Chile com relação a isso. E eu tento também entender um pouco mais os mecanismos envolvidos nisso e esse ambiente, enfim, os fatores psicossociais, como que tudo isso afeta, na verdade, e estou realmente muito interessado em criar a evidência que espero poder melhorar ou ajudar a melhorar esse ambiente por meio de políticas estruturantes para tal. Ah, muito obrigada a todos. E, bom, nós vamos então agora entrar nas perguntas que vamos discutir, tá? Para a nossa plateia aqui, por favor, façam comentários. Como eu disse, nós vamos realizar algumas enquetes para envolver a todos aqui, tá? Então vamos começar aqui. Primeiramente, a pergunta vai para a Corina e depois Camila. E a pergunta é, na sua experiência e com base, né, na pesquisa que vocês fazem nos países, quais são um dos desafios principais para, de fato, chegarmos a políticas efetivas com relação à exposição, né, de crianças e adolescentes a esses produtos ultraprocessados? Ah, Corina, sim, claro. Eu vou deixar o caso do Chile para a Camila, mas para a gente ter aqui um sentido geral dos desafios, mas o desafio de regular políticas
né, e ter essas políticas regulatórias tem a ver com os detalhes que a gente precisa desenvolver quando a gente elabora tais políticas, não só, né, digamos assim, seu público-alvo, pois claro, né, o marketing ele está em todos os lugares e ele é elaborado por empresas, né, ou seja, empresas de comunicação de publicidade, e são desenvolvidos para serem campanhas integradas em todos os lugares. Então, a pergunta, na verdade, quando você está elaborando uma restrição, digamos assim, uma regulamentação, né, uma regra, então, quais alimentos a gente vai cobrir, e, enfim, todos os detalhes que nós vamos abordar um pouco mais à frente, mas eu diria que um exemplo muito bom disso é que todo o país, ele precisa passar por esse processo e a gente não tem um padrão global sobre como que isso deveria ficar, digamos assim, né? Então, eu diria que isso aqui, né, é o primeiro problema, porque nós temos que ter a capacidade para elaborar esses detalhes, né, na regulamentação. Isso leva tempo e muito esforço e, claro, e investimento. E a segunda questão que entra também aqui é porque, como temos todos esses detalhes que a gente tem que elaborar, o que acontece é que a indústria, né, de propaganda, claro, né, também de alimentos que são contra essa regulamentação, eles meio que já entram e começam a lidar com esses detalhes. Falam, olha, se você tiver isso no seu modelo de perfil, isso vai cobrir, sei lá, abacate, nozes, e eles são saudáveis, ou seja, qual que é o teu problema? E, na verdade, né, isso aqui vai afetar esse problema, e aí você entra nessa guerra com a indústria, né, de alimentos, aí tem lobby para tudo quanto é lado, e aí, claro, né, eu acho que eu nem preciso dizer, isso aqui é um grande desafio. E toda a visão do que estamos tentando fazer quando fazemos a regulamentação, tá, dessa parte, é que, por exemplo, a gente vive num mundo onde as crianças estão expostas, tá, a essa propaganda de comida não saudável, tá, em todos os lugares quando a gente pensa sobre isso. Essa visão do porquê estamos fazendo, como estamos fazendo, termina ficando distraído por todos esses argumentos sobre os detalhes que depois, né, quando a gente começa a ver as coisas um pouquinho mais lentamente, isso aqui é algo que nos cansa muito, pois as pessoas, muitas vezes as mulheres que trabalham no governo, dentro do nível, enfim, qualquer capacidade de advocacy que elas têm para poder aprovar, né, essas regras, essas regulamentações, terminam sendo queimadas pelo processo de ter que lidar com esses argumentos sobre os detalhes. E o que isso significa é que você meio que termina tendo um congelamento no avanço, digamos assim, o desenvolvimento dessa regulamentação, porque fica tudo levado à exaustão quando você tenta elaborar todos esses detalhes, e na verdade não há uma capacidade e recursos suficientes no sistema para dar apoio a isso. Agora, claro, nós temos esses recursos fantásticos que vocês fornecem, outros, mas não temos isso no âmbito global para fazer com que isso ocorra. Então, na verdade, o que que falta? Um movimento de advocacy global que realmente compartilhe capacidade, lições aprendidas e que consiga construir recursos para realmente permitir que essa mudança ocorra. E isso é realmente um desafio com relação a gente avançar de forma efetiva, né, nesse cenário. E com isso eu passo para a Camila. Sim, muito obrigado, nós podemos continuar, pois você realmente levantou várias questões que a gente quer mais detalhes depois. E claro, né, é muito importante a gente aprender, né, com a experiência que você teve sobre a implementação. Bom, né, eu acho que a Corina realmente falou muito bem. A coisa é que quando a gente tem que entrar nessas políticas que precisam ser aprovadas, a gente tem que entrar em detalhes. E no caso de marketing, né, de publicidade, os detalhes, eles são enormes, pois há formas infinitas de você fazer o marketing, né, a publicidade de um produto, de uma demanda. Você pode patrocinar coisas. E no caso do Chile, a forma que a gente lida com isso é que o Ministério da Saúde, ele reúne, por exemplo, um grupo de especialistas que tiveram que trabalhar para definir todos os detalhes da lei, tá? E então eles passaram a trabalhar por todas as especificidades para fazer com que isso ocorra. Agora, claro, com base na melhor evidência possível, e tivemos então a recomendação
sendo feitas, por exemplo, para o Ministério da Saúde, mas nós temos várias, digamos assim, pontos que precisam ser desenvolvidos, pois no Chile uma lei foi passada que restringia o marketing, por exemplo, em programas, por exemplo, de plateia, digamos assim, na televisão, mas depois a gente teve que passar uma regra um pouco mais abrangente, pois isso não cobriu o que a gente queria. Outras dificuldades, eu acho que até a Fernanda pode falar um pouco mais sobre isso, mas outras dificuldades é como que a gente define marketing para crianças, né? Essa descrição, isso é difícil. Por quê? Porque a gente sabe que marketing ele está em todos os lugares, ele é completamente invasivo. Quando a gente fala com as mães, a gente está falando com as crianças, então é complexo definir ou direcionar, digamos assim, a nossa regulamentação somente para crianças. Eu também gostaria de comentar de que há dificuldades em termos de aprovar essas leis, por quê? Não estamos monitorando ou coletando informações sistemáticas com relação a essas questões. Eu acredito que isso é algo que sim, tem melhorado recentemente, mas é algo que a gente ainda precisa trabalhar mais em cima disso. Nós, né, os países, os defensores, perdão, os pesquisadores precisam coletar essas informações para que nós possamos então aprovar, né, regulamentações para fazer com que tais regulamentações se façam valer e tornar os formuladores de políticas responsáveis pelos que eles têm feito. E nós precisamos trabalhar nisso, precisamos monitorar as empresas, precisamos monitorar as políticas, e isso é uma área em qual deveremos e deveríamos trabalhar melhor e mais em conjunto, né, como a própria Corina disse, pois é impossível cobrir tudo com base em somente um país, digamos assim, né? E isso realmente requer uma ação coletiva de todos nós. Muito obrigada, Camila, pelos seus comentários. E, bom, então, Camila e Corina estavam falando, na verdade, sobre uma falta de padrão, que é realmente, né, um desafio, e isso também é tão importante como a interferência da indústria e o quão complexo é o fato que a gente precisa de vários detalhes na formulação de qualquer política, porque a gente precisa de muitas definições, né, para podermos ter esse padrão, para a gente também descrever, por exemplo, né, o nosso público que faz parte do escopo dessa regulamentação, como também os canais de comunicação que têm como alvo as crianças, agora com base na experiência chilena, como que furos, digamos assim, né, na lei fazem com que a gente repense essa regulamentação e precisem de alterações e que precisamos de dados para poder atingir esse padrão global, para que tenhamos ferramentas mais efetivas. E com essa introdução, eu vou então agora pedir, né, para que vocês participem aqui, tá? Então, para todos os participantes, gostaríamos que vocês, então, clicassem aqui em uma dessas opções, né? Ou seja, quem que deveria ser o público-alvo para essas restrições de marketing? Deveria ser adultos e crianças ou só crianças, tá? Com base no que vocês viram aqui, a experiência de vocês no país de vocês. E aqui eu dou a vocês um minuto aqui para vocês completarem, tá? Esse enquete. Um dos comentários que a gente teve no chat era que o marketing, por exemplo, ele termina tendo como alvo a mãe, e aí com isso a gente tem até violação, né, de amamentação que estão afetando as crianças como resultado desse marketing. Então, vamos dar a vocês aqui alguns segundos a mais, tá, Café, para que você possa então mostrar o resultado. E a gente vê que 75% acha que essas restrições deveriam incluir ambos os adultos e as crianças, e 25% somente as crianças.
E aí nós temos, então, essa reação para que nós possamos, então, ter essa intervenção. E uma das coisas que nós queremos fazer é proteger a população vulnerável de crianças e adolescentes, tá? Pois há algumas pessoas, né, defendem que o único marketing que a gente deveria restringir seria contra crianças, né? Enfim, e, bom, é isso. Gostaria também, a Corina, agora de falar um pouquinho sobre o que né, a plateia agora pensa. Agora, é interessante, né, a gente pensar que as crianças e os adultos precisam, né, ser o público, digamos assim, dessas restrições, pois fica muito claro que a exposição, o poder, tá, desse marketing que é tão importante. Então, se esse marketing tiver como alvo os adultos, por exemplo, para alimentos não saudáveis, e as crianças vão ver essa propaganda, isso tem que ser restringido, porque as crianças vão ver a propaganda, digamos assim, né? Ou seja, eu diria que a restrição deveria ser qualquer coisa que uma criança possa ver. Então, por exemplo, você está no parque vendo televisão, enfim, pois se eles veem aquela propaganda direcionada a adultos, eles são expostos a essas propagandas. E, em segundo lugar, uma das coisas que as empresas fizeram é redirecionar o que eles definem, né, como propaganda para crianças, para categorias infantil, digamos assim, e isso é bem claro, é bem deliberado, digamos assim, ou seja, são os mesmos produtos, mas de alguma forma são definidos como uma propaganda para os pais, digamos assim, mas os pais vão continuar comprando esse produto, digamos assim, e nós temos evidência que demonstram essas influências de compras, e é por isso que é extremamente importante ter uma abordagem restritiva para isso, para que a gente realmente proteja as crianças de forma completa. E, claro, a indústria é contra isso, pois uma linha vermelha para eles é que, e isso nos acordos voluntários facultativos deles, é que eles topam restringir qualquer coisa diretamente direcionada a crianças. E tem essa linha vermelha que a gente meio que tem que quebrar, tá, para uma regulamentação efetiva. Muito obrigada, Corine. Eu vou continuar, então, com essa pergunta. Com base, né, na sua grande experiência de direitos humanos e lei de direitos humanos internacional, como que você acha que recursos de direitos humanos, leis internacionais, especificamente, como que poderiam influenciar, né, para que tenhamos um padrão de qualidade melhor, né? Como que esse trabalho de advocacy pode funcionar para essa responsabilização corporativa? Como que pode nos ajudar a avançar sobre a regulamentação de marketing? E, então, nós temos um padrão, digamos assim, que pode nos ajudar nessa responsabilização global. E, bom, eu aqui vou falar um pouquinho porque, né, nossos colegas ali vão falar um pouquinho mais sobre direitos humanos, mas, primeiramente, eu gostaria de dizer que estou muito satisfeita de estar aqui e ver mulheres realmente muito fortes, pois estamos negociando um tratado aqui na ONU. Gostaria de dizer que muitos dos líderes são mulheres, inclusive. Eu vou, então, focar especificamente na regulamentação de empresas e direitos humanos, pois isso é um espaço novo em que entramos para mostrar como não podemos fragmentar a nossa estrutura, pois a gente de vez em quando foca só num aspecto do marketing, aí as empresas acham uma forma nova de continuarem o seu comportamento, continuarem, digamos assim, não necessariamente soluciona o problema, mesmo que a gente tenha colocado muita energia, sim, nesses tópicos. E aí, trabalhando nesses tópicos específicos, como também nos tópicos para o marco, isso também é muito importante, e para o tratado de responsabilização corporativa, em geral, deveria ter impactos para todo o trabalho, né, que a gente faz de restrições de marketing. Agora, dentro desse marco, tá, o processo regulatório dessa responsabilização corporativa que ocorre não só no nível global, mas também na União Europeia ou em vários países no escopo nacional, incluindo o Brasil, a Colômbia, o Peru.
e outros, a questão do marketing, tá? E o impacto das ultraprocessados podem ser uma questão para mostrar como que as empresas estão gerando danos e o quão difícil é regular devido ao que nós chamamos dessa cultura corporativa, né? Na sociedade civil, a gente foi um pouquinho além, né, do termo que é interferência corporativa, não, porque agora a gente acha que muitas partes e itens de governança são influenciados e não têm, digamos assim, esse poder de decisão. E isso, na verdade, trazer nessas restrições para esse processo é muito importante. Por quê? Porque muito do trabalho tem sido feito nas indústrias extrativas e isso é relevante. No entanto, o dano produzido, por exemplo, para a população urbana, isso não é visível nesse tipo de processo. Então, nós temos o potencial de dar mais visibilidade, né, a essa questão do marketing, mas também de fortalecer a regulamentação de empresas, porque aí não é só uma questão para, né, o pessoal pobre nas áreas rurais, mas, na verdade, para qualquer um que termina sendo exposto a essas propagandas enganosas, né? E seria interessante ter documentos como é, aquele estudo que foi publicado ano passado para tornar todos esses danos visíveis, e você poderia também utilizar as redes que nós criamos ao redor, né, desses tratados de direitos humanos para denunciar, digamos assim, essa culpa corporativa dentro, né, desse processo aqui, claro, né, para os alimentos ultraprocessados, vocês poderiam participar das nossas redes, nossos eventos laterais, pois com isso conseguiríamos ter uma maior convergência na sociedade civil, pois muitas vezes a melhor ferramenta das empresas para que a gente não consiga o que a gente quer é nos dividir. E se a gente converge, isso não ocorre. E aí, com relação às lições aprendidas, nós aprendemos que abordagens facultativas não são o suficiente, pois o que a gente negocia como códigos de conduta, códigos éticos, são fáceis para aquele caso suave, mas para aquele mais duro, mais complicado, isso não ocorre, né? E isso termina não afetando, digamos, nem o lucro, digamos assim, para essas empresas. E a gente acha que mecanismos de alegação, né, de reclamação seriam bons, mas a gente tem que ter uma situação onde a gente não vai atrás de caso a caso. Eu acho que é muito importante a gente ter, digamos assim, essas reclamações coletivas, mas a gente tem que também tentar prevenir contra os danos dos ultraprocessados. Temos que ter também a due diligence, que também é muito importante, pois isso, dentro da regulamentação hoje, isso é definido pelas mesmas empresas. Então, eles falam, olha, eu vejo esses riscos e se eles não estiverem conforme com os riscos que eles identificaram, eles são responsáveis, mas se são outros riscos que eles não querem ver, aí eles não são responsabilizados. E eu acho que temos que ir muito além dessa do diligência, assegurar a prevenção e que, de fato, né, o dano gerado pela empresa, né, digamos assim, todas as decisões deveriam ser baseadas em cima do dano e não da due diligence, tá? E isso por quê? Porque em muitos casos você consegue atingir, digamos assim, o marketing da empresa, mas sem sanções para empresas. E se, claro, né, não tiver nenhuma penalidade para os violadores, a lei não terá efetividade. O que é interessante extraterritorial, aonde Finish, we also think that it is very important to connect the struggles, for example, the peasants with the people, the consumers. pessoas
enfim, com os consumidores. Por quê? Porque se a gente tem boas propagandas e ninguém quer comer os ultraprocessados, isso não vai ser o suficiente, porque você pode ter alimentos ruins disponíveis, você pode ter uma falta de preços apropriados que tornam os alimentos acessíveis. Então, quando a gente vê um dos aspectos somente onde a gente vê as violações, a gente precisa dessa responsabilização, pois isso pode tornar a situação um pouquinho diferente, e aí não seria uma visão holística, que é o que a Laura pode explicar para a gente. Muito obrigada, Ana. Isso foi muito bom. Eu gostaria de destacar o ponto de que você está dizendo que, né, esse Tratado Internacional de Direitos Humanos sendo discutido é uma grande oportunidade. Nós, como comunidade, poderíamos tentar tirar proveito disso para realmente defender a agenda sobre, né, o marketing, obviamente restrições de marketing para os ultraprocessados, pois a gente tem pensado muito sobre isso, mas a gente acaba de ver realmente uma oportunidade muito interessante para a nossa comunidade de defender essas restrições. Com isso, realmente agradecemos você por liderar esse movimento com muitos esforços, né, com relação a essa agenda. Eu também gostaria de destacar o comentário que você fez sobre a captura corporativa, sobre algo mais poderoso, mais complexo, digamos assim. Eu concordo 100% de como essa captura corporativa, digamos assim, na sociedade civil, na mídia, no governo, como tudo isso influencia todos os espaços. E, claro, isso aqui é no interesse público. Eu também acho isso muito importante. Eu gostaria também de destacar o fato de que, bom, temos que reforçar, né, que nós temos também acordos monetários, como eles não são úteis, e como que nós podemos utilizar outras ferramentas para tornar essas empresas responsáveis e fazer a due diligence, que seria importante para implementar e fazer valer essas leis de marketing. Então, muito obrigada por esses comentários. Nós vamos continuar agora com a Laura sobre direitos humanos. E agora sim, se eu pudesse só fazer um comentário, o processo do tratado, ele é muito importante, mas ele também é muito difícil. Então, eu não posso prometer que isso vai solucionar tudo, mas o processo ele é importante, pois a gente pode tornar, digamos assim, a nossa luta visível, e esperamos que então as regras gerais que a gente consiga possam ser utilizadas para o nosso tópico específico. Então, não vamos ter uma regra sobre marketing, isso seria praticamente impossível, mas você conseguir isso será útil para esse trabalho do marketing, tá? E com isso a gente não cria expectativas falsas. Então, na verdade, estamos falando de uma esclaração, né? Você explicou algo muito útil para que possa ser aplicado para o marketing, né? E outras regulamentações dentro desses sistemas de alimentos. Muito obrigada por esse esclarecimento, é muito importante. Eu vou então pedir para. Bom, nós temos aqui a nossa segunda pergunta, estávamos falando, né, sobre o nosso público, e agora nós vamos ter, né, mais uma outra enquete, e é muito importante a gente ter, né, esse público, não só no Chile, mas enfim. Isso foi mencionado aqui pela Camila, pela Corina, sobre os canais de comunicação e quão abrangente a regulamentação de marketing deveria ser. E aqui a gente gostaria de pedir para vocês, né, o nosso público em geral aqui, temos mais de 100 participantes aqui, muito obrigado por se juntar com a gente. Nós gostaríamos de saber da opinião de vocês, tá? Se a gente deveria ter uma proibição completa, incluindo qualquer propaganda, promoção, estratégia de patrocínio, tá? Por exemplo, algo bem semelhante a que temos, né, em produtos alcoólicos, né? E, bom, com isso nós temos essa responsabilidade corporativa. Então, não é só aquele marketing de marcas, né, de branding, nós temos a segunda opção, que é uma proibição abrangente, incluindo a maioria, mas não necessariamente todas as estratégias, patrocínios, mais abrangente o suficiente, ou você acha que precisamos só de restrições parciais, por exemplo, só televisão, né? E também, pois as crianças são expostas à televisão, né? Então, por exemplo, nenhuma propaganda durante desenhos ou estratégias
que tem seu impacto em crianças, na verdade. Então, vou dar um minutinho para vocês escolherem, perdão, uma das 3 opções, tá? E aí eu vou pedir para as 2 das nossas panelistas para falarem um pouquinho com base na experiência delas, o que elas acham ser a abordagem mais recomendada para ter, né, uma resolução de marketing efetiva. Então, a gente consegue ver que ninguém achou que seria interessante ter só restrições parciais, o que é ótimo, né? Claro. E temos, então, nossos especialistas, mas a gente consegue ver que a maioria apoia uma proibição completa, parecida, né, com bebidas alcoólicas, e 25, uma proibição abrangente, que proíbe quase todos, mas não todas as estratégias. Agora, para continuar, eu gostaria, então, de convidar a Fernanda para fazer comentários sobre o quão abrangente as restrições deveriam ser, com base na sua experiência. E depois da Fernanda, teremos também a Corina, que fará alguns comentários, né, que ela recomendaria também. Então, é isso aí. Fernanda. Bom, eu acho que primeiramente a gente tem que pensar um pouco de como o marketing funciona. Então, o que as empresas fazem? Elas reúnem uma emoção positiva e um valor social com o produto. Então, por exemplo, felicidade e amizade com o nosso refrigerante, né? E eles então enviam isso para públicos específicos e eles tentam nos atingir por meio de qualquer canal possível. E eles querem também nos atingir o maior número possível de vezes, pois a meta é que a gente aprenda essa mensagem, tenhamos essas informações disponíveis para influenciar a gente, né, quando a gente estiver escolhendo nossos alimentos. Então, quando a gente pensa sobre isso, para reduzir a exposição a esse tipo de marketing, a gente tem que ter realmente restrições abrangentes para que elas cubram todos os canais possíveis. Então, mídia tradicional, internet, mas também locais públicos, escolas, né, áreas, sei lá, próximas a escolas, instituições públicas. Estamos falando também sobre toda a rotulagem, né, e o pacote utilizado. E claro, né, quando a gente pensa sobre as estratégias, a gente quer também pensar sobre o poder persuasivo do marketing, a gente tem que pensar dessa parte mais importante. A gente pensa, por exemplo, para crianças, para adolescentes, mas qualquer tipo de conteúdo de presente, digamos assim, qualquer estratégia que faz com que a gente interaja com eles e consigam também fazer valer, digamos assim, né, esse intuito deles. E tudo isso parece maravilhoso, mas é muito difícil. Então, a gente precisa priorizar. Então, precisamos pensar sobre onde as crianças e adolescentes passam a maior parte do tempo deles. E a maior parte hoje está na internet, é YouTube, né, mídia social. Então, provavelmente isso é a nossa prioridade agora. Agora, devido ao trabalho de marketing com essas campanhas integradas, onde eles tentam nos atingir por canais diferentes, claro, a situação ideal seria ter regulamentações mais abrangentes possível. E uma outra coisa que eu também gostaria de discutir um pouco é quando a gente pensa sobre cada um dos canais, né? Como que a gente aborda isso? Então, vamos lá. A experiência que nós temos no Chile, a gente pensa com a nossa experiência relacionada, né, aquela propaganda com televisão, e a gente tem uma abordagem estadual, digamos assim, mas a gente tenta cobrir, digamos assim, o poder, né, fazendo a restrição daquela apelação direta, como também exposição com restrições, como restrição de qualquer tipo de programas de alimentos não saudáveis, como em programas infantis, mas na segunda fase nós temos também uma restrição durante o dia de televisão, tá? Onde nenhuma propaganda desse tipo de produtos era permitido ser veiculada, sei lá, entre 10 da manhã e 6 da tarde, digamos assim. Mas
essas restrições, bom, tem que ter complementos a essas restrições diárias. Por quê? Porque 25% do que as crianças assistem na televisão, elas assistem depois das 10 horas da noite. Então, nesse caso, a gente tem que ter regulamentações, abordagens diferentes para nos permitir reduzir o máximo da exposição na televisão, por exemplo. E no Chile, pelo menos, precisamos, claro, melhorar cada uma dessas regulamentações, né? Mas ali eu acho que é uma estrutura que a gente precisa tentar desenvolver para cada mídia. Então, o que está acontecendo no Reino Unido no momento, e eu acho que a Corina, obviamente, pode falar melhor sobre isso, mas eles estão tentando discutir como ter uma combinação de regulamentações diferentes para reduzir a exposição na internet, que é realmente muito desafiador. Então, em resumo, eu concordo que sim, precisamos tentar cobrir todos os canais possíveis, estratégias possíveis, pensando sobre a proteção de crianças, enfim, menores de idade, né? Pois crianças e adolescentes são muito impressionáveis, digamos assim. E sim, precisamos priorizar, precisamos pensar, bom, da onde que as nossas crianças e adolescentes, né, recebem a maior parte do marketing deles. Muito obrigada, Fernanda e Corina, se você puder acrescentar. Bom, Fernanda cobriu a maior parte, muito obrigada por isso, e eu concordo com tudo que você falou. E para que a gente, na verdade, saiba algumas questões aqui, como pontos de compra, embalagens, se a gente analisa as abordagens audaciosas de empresas, pelo menos inicialmente desenvolvidas, a embalagem nunca tinha sido incluída, pois isso foi acrescentado depois, por meio de uma exceção. E a embalagem, ela é muito poderosa no ponto de compra, como qualquer outra coisa no ponto de compra. Então, mesmo para crianças, enfim, os responsáveis, eu vou resistir a esse marketing, mesmo que eles tenham ciência de tudo isso, né? E claro, isso é impossível você estar 100% ciente, pois isso aqui entra no subconsciente, que é a intenção deles, né? Mas isso realmente fica muito difícil no ponto de compra, pois, independente da sua intenção, é muito fácil para seu alto nível de intenção ser comprometido por esses pontos de compra, e como que aquela embalagem cria aspirações, como que tudo isso, né, cria todas essas questões. E para mim, então, é por isso que a embalagem é especificamente importante, pois faz parte do produto. E todo o desenho dessa embalagem faz parte, né, do design desse produto. E se a embalagem não fosse permitido, eu acho que os ultraprocessados, né, e comidas não saudáveis, bom, eles iam parar e iam falar, não, mas peraí, a gente quer ter esse produto, porque se a gente não puder fazer a embalagem, né, que, sei lá, tem um apelo para crianças, ou aquele que chama a atenção da mãe, vale a pena? Porque a gente não vai conseguir vender esse produto. Então, eu acho que a embalagem é realmente muito poderosa. Eu gostaria de ver uma abordagem em cima da embalagem, da forma como o pessoal faz, por exemplo, com produtos de tabaco. Isso para os produtos ultraprocessados. Pois eu acho isso muito importante para, né, podermos proteger as crianças. Sim, a Camila tem algum comentário? Sim, sim, rapidamente. Eu acho que isso aqui não está necessariamente relacionado a canais, mas sim a configurações, digamos assim. Eu estou tentando ser otimista, positiva. Eu acho que é algo em que não podemos desistir com relação ao marketing, são ambientes escolares e, né, de creches, por exemplo, pois eu acho que sim, a gente tem a oportunidade de conseguir que esses espaços estejam livres desse tipo de interferência, e eu acho que precisamos trabalhar de forma mais forte para fornecer, digamos assim, um ambiente mais seguro, mais saudável para as crianças, tá? Em ambientes assim, eu acho que é uma oportunidade realmente para que a gente possa fazer o progresso sem termos todas as complexidades, né, desses outros canais. Mas temos
também é outra parte que temos que ser forte. Por exemplo, no Chile nós temos também bastante evidência que mostra um efeito positivo forte, tá? Da regulamentação que foi ganho no meio desses ambientes escolares, restringindo o acesso desse tipo de alimentos nesses ambientes, né? Restringindo o marketing e dando uma mensagem forte nesses locais para as crianças. E, bom, então, a gente, como uma comunidade, precisamos realmente ser bem fortes e realmente não deixar o marketing desses produtos nesses ambientes. E podemos também pensar, né, dessa forma. E, bom, temos então essas intervenções, seriam muito boas, mas um dos comentários que eu gostaria de destacar é que todas essas regulamentações deveriam ser a mais abrangente possível. Falamos também sobre canais, estratégias, né, que também temos que ser o mais abrangente possível em cada canal, mas também cada estratégia como responsabilidade social, enfim, promoção, não só, né, aquelas estratégias tradicionais diretas de marketing, pois nós temos toda uma complexidade e temos, né, esse desafio novo, digamos assim, e temos também esse marketing direto, um a um, que é um pouco mais invisível, mas também vocês mencionaram que precisamos de padrões para cada um desses canais, mas porque não necessariamente podemos comparar, mas nós temos, né, esse padrão específico, essa narrativa na regulamentação, mas com isso a gente consegue introduzir um novo conceito, pois aqui estamos falando sobre, né, público-alvo, canais, serviços, estratégias, mas estamos falando também dos ambientes, ou seja, a dimensão para proteger um ambiente mais especificamente, ou ter uma proibição completa, por exemplo, como na escola, né? Então, por exemplo, a gente teve na nossa discussão, o pessoal falando um pouquinho sobre o Chile, mas eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre como que a gente pode utilizar, né, o que tem sido desenvolvido no Chile para outros países. E agora eu gostaria, então, de perguntar a Laura sobre essa abordagem de direitos humanos. Laura, o que que você acha, né? Qual que é o papel que os direitos humanos podem desempenhar no avanço de regulamentações de restrições de marketing? Como que podemos ter, né, essa mudança efetiva na sociedade que pode fazer com que a gente melhore todo o impacto dessa regulamentação de restrições de marketing dentro, tá, desse marco legal, marco regulatório? Sim, sim, muito obrigada, Vero. E isso nos leva a várias outras questões levantadas por outras colegas aqui, pois a promoção de alimentos não saudáveis por essas empresas com certeza interferem com direitos humanos. Eu acho que todos aqui concordam com isso, como o direito à saúde, né, a nutrição segura. Então, além disso, eles estão, obviamente, interferindo nesses direitos humanos, as pessoas que estão sendo expostas a esse marketing, né, pois eles terminam mudando o seu padrão de consumo. Isso também é uma das forças motrizes da indústria, e todo esse sistema é um modelo que ele é todo construído, né, na estrutura do nosso planeta, do sistema de alimentos, biodiversidade, como também toda a exploração das pessoas que produzem, né, os nossos alimentos, né, como as pessoas que trabalham, né, nas áreas rurais, e isso termina nos levando a essas violações de direitos humanos. E, na verdade, o marco de direitos humanos, ele estabelece obrigações legais para estados respeitarem, tá, esses direitos, e são obrigações que foram ratificadas pelos estados, tá, por meio de tratados internacionais. Então, os direitos humanos são uma ferramenta muito poderosa para a luta contra, né, esses ultraprocessados, pois a gente pode nos basear em cima das violações cometidas pelos estados. Obviamente, nós temos também os direitos e obrigados que são fundados nesses
tratados internacionais, mas são todos ratificados por esses órgãos de direitos humanos, como também as recomendações específicas para os estados, que, mais uma vez, é tudo acrescentado por relatórios que são, né, emitidos por relatores específicos em questões específicas. Agora, com órgãos de direitos humanos diferentes, como também o Comitê de Direitos de Crianças e Adolescentes, eles têm várias obrigações para que governos estabeleçam regulamentações de marketing, agora especificamente para crianças, mas já que tivemos essa pergunta também para adultos, e tudo isso faz parte das obrigações de direitos humanos, e eles estão fazendo referências a vários direitos, como direitos à saúde, nutrição, sobrevivência e desenvolvimento, como também a não discriminação devido à vulnerabilidade específica que crianças se encontram, em qual crianças se encontram. Agora, além desses chamados para regulamentações de marketing e medidas associadas, como restringir a disponibilidade de comidas não saudáveis em ambientes escolares, públicos, eventos esportivos, etc. e tal, há também vários princípios gerais que são estabelecidos nas convenções de direitos das crianças, como também outras convenções de direitos humanos, que podem nos ajudar no nosso trabalho de advocacy com relação a restrições de marketing, né, todo esse trabalho que a gente faz, pois a gente pode ver as crianças como partes interessadas e não só objetos, e os direitos deles precisam ser protegidos, e a Convenção das Crianças deixa claro que a preocupação deve ser o bem-estar das crianças em toda política, em toda regra relacionada à criança, e supersede, por exemplo, qualquer preocupação econômica. Agora, em segundo lugar, os direitos humanos fazem uma distinção clara entre os detentores dos direitos e outras partes. Eu acho que a Ana Maria já se referiu a isso. E a terceira questão seria as empresas, e isso é relevante quando a gente fala sobre os processos de políticas, que as regulamentações de marketing e outras regulamentações são discutidas. Então, para os direitos humanos, fica claro que a participação são para os detentores de direitos e aqueles grupos que apoiam os detentores de direitos, e não para essas empresas e corporações que têm, obviamente, todo o interesse econômico, e, claro, com isso a gente consegue pelo menos prevenir contra a influência e intervenção desses grandes grupos econômicos nesse processo. E como mencionado anteriormente, isso tem um impacto não só na saúde e os direitos desses consumidores, mas também nos traz outras implicações, pois os ultraprocessados são provavelmente os produtos mais lucrativos para a indústria. Eu diria que a Corina diria que se eles tivessem que deixar de fazer a propaganda em embalagem, eles nem teriam incentivo de produzir tais produtos mais, né, para vendê-los. Então, esse marketing de produtos não saudáveis digamos assim, uma linha de vida para essa indústria alimentar. E, claro, a regulamentação de marketing podem sim desempenhar um papel mais abrangente dentro, né, da segurança desses sistemas. Então, os direitos humanos podem nos servir como uma ferramenta jurídica para poder avançar, né, nessa luta de restrições de marketing, por convergir as lutas todas, o que nos torna muito mais efetivos, e eu acho que a Ana já falou sobre isso também. Então, na verdade, um marco dos direitos humanos internacionais é que todos os direitos são interconectados e não divisíveis, pois o propósito é prevenir e garantir a dignidade humana. Então, você não pode dizer que um direito humano é mais importante do que o outro, ou você cria e defende ou esquece de outro, não, pois um direito se alimenta dos outros, e isso nos ajuda a pensar sobre os direitos, né? A gente não pode pensar sobre comida sem pensar sobre terra, saúde sem pensar sobre alimento, e com isso a gente não deveria priorizar ou isolar esses direitos de qualquer forma, senão a gente vai terminar por causar danos para um grupo específico de pessoas que estão tentando exercer o direito de outros. Por exemplo, não podemos ter um foco excessivo nos consumidores e o acesso deles de alimentos não saudáveis, pois a gente pode terminar criando um problema para, né, os agricultores que produzem esses produtos. E nós temos, então, relatores específicos que nos trazem todo esse direito, esse ambiente, e com isso nós temos todo
toda essa abordagem do sistema que nos traz esse direito a alimentos, e nós temos então abordagens que conectam várias dimensões do direito a alimentos, como sustentabilidade e nutrição, adequação para que eles não vivam em isolamento, como também as interrelações de outros direitos, e temos então todas essas partes, vários outros direitos, eles fizeram várias recomendações com relação a isso, que podemos, então, por meio disso, transformar todo esse sistema de alimentos, e muito disso é baseado, né, aquela agroecologia e os direitos, para que a gente consiga holisticamente perceber o nosso direito a alimentos e outros direitos. Eu não tenho tempo para entrar aqui nas recomendações, mas de repente, eu gostaria só de dizer que sim, os direitos humanos podem nos ajudar a elaborar, digamos assim, essa transformação para sistemas de alimentos efetivos, mas também tem essas questões de preocupações, mas isso não quer dizer que a gente tem que fazer tudo, pois de vez em quando parece que é muito se a gente pega essa visão holística, mas isso, na verdade, significa que temos essa visão holística em todas as ações que a gente tome, e dessa forma a gente termina todo mundo meio que indo na mesma direção. Isso tem uma força de conexão muito boa. Com isso, a gente apoia as batalhas individuais e direcionar todas elas para uma meta coletiva. Agora, em conclusão, os direitos humanos nos ajudam a ter força para a advocacy, e isso nos ajuda nos argumentos que nós utilizamos, e com isso nós podemos melhorar todos os obstáculos, como a participação daquela captura corporativa, e tudo isso temos dentro da indústria, nos processos de elaboração de política, e com isso conseguimos pensar de forma mais holística e com isso levar a um impacto mais transformativo. Muito obrigado, Laura, e estamos... Bom, eu acho que você está completamente correta, né? Você tem um órgão nacional de recomendação de lei, de regulamentações, por meio de um relator, declarações, e com isso nós temos toda essa parte dentro do marco analítico e holístico, mas é realmente muito importante para a gente ter essa diretriz um pouco mais específica quando a gente fala. Estamos falando de menores de idade, digamos assim, ou se estamos falando com essa regulamentação, ou uma forma muito pragmática, ou outras pessoas que são mais holísticas, mais abrangentes dentro dessas políticas, e também para protegê-los contra litígio, pois nós sabemos que a indústria vai sempre desafiar essas políticas por meio de comércio, enfim, o discurso, para que a gente consiga elaborar essa política dentro, né, daquele guarda-chuva de direitos humanos, é muito poderoso, pois isso os protege, né, de forma superior, digamos assim, né, quando eles estão lutando contra isso. Então, realmente agradeço todo o seu comentário. Temos algum outro comentário sobre essa abordagem de direitos humanos de outros membros aqui do painel? Porque senão podemos abrir aqui para responder as perguntas. Nós temos 20 minutos agora para perguntas aqui da plateia, né, do nosso público. Temos várias perguntas e vamos tentar respondê-la, mas nós podemos tentar nos comprometer a responder essas perguntas ou continuar essa conversa, tá, por meio de vários webinários. E se tiver algum outro comentário aqui das panelistas, por favor. O painel pensa sobre a integração do marketing para todas as substâncias danosas, tá? Então, além dos ultraprocessados, nós temos, né, bebidas alcoólicas ou outros produtos como de tabaco.
e com isso ter restrições de marketing abrangentes que incluiriam todos esses produtos. Se alguém quiser responder com base, enfim, na sua a experiência, o que vocês pensam, né, sobre isso? Corina and then Camila, yes. Então, Camila, tá, e depois Corina, é isso? Ah, Corina e depois a Camila, perdão. Eu vou ser bem rápida. Eu vou só dizer que acho que há uma necessidade para a gente reunir, digamos assim, um conjunto de pessoas que estão preocupadas com esse marketing danoso, como esse tipo de marketing mencionado na pergunta, e eu acho que quanto maior a comunidade, mais poderosa ela será. Mas, claro, tem que ser uma comunidade específica, focada, né, nessas especificidades de marketing de alimentos. E eu diria que uma forma de começar é ter aquele trabalho de advocacy feito para o marketing, né, contra o marketing de crianças. E nós temos também isso de algumas substâncias diferentes, pois, então, por exemplo, a gente tem vários desafios com essa comunidade de advocacy para que isso seja implementado, né? Essas e tentar falar sobre essas commodities não saudáveis e tentar juntar, sei lá, alimentos não saudáveis com álcool, com tabaco. Eu acho que temos progresso em algumas áreas que podem ser compartilhadas com outros, e o conjunto de políticas em qual deveríamos trabalhar são bem semelhantes, e poderíamos também trabalhar para termos algum nível de progresso aqui. E é importante também lembrar que as comidas não saudáveis têm. Então, na verdade, não são a mesma coisa que o tabaco, né? E também o álcool. Isso volta para a gente em toda a política que a gente tenta aprovar. Por quê? Porque não há um limite seguro para o consumo de tabaco, para álcool, mas não é o caso para alimentos. E a gente precisa entender isso. Por quê? Porque isso nos deixa de uma forma ou nos deixa num nível onde ter algum progresso é mais difícil. E é por isso que eu acho que quando a gente tenta fazer com que as coisas funcionem, eu acho que definir alguns ambientes seja uma forma da gente começar a ter algum tipo de progresso, mas a gente tem alguns desafios. Uma outra coisa que eu gostaria de mencionar, e aqui eu não sei, é que, bom, aqui quando a gente fala sobre marketing, a gente está falando sobre, né, o coração do sistema econômico, tá? E isso é verdade, e isso é a forma que a gente tem olhado para essa questão aqui no Chile. Eu acho que as empresas ficam até mais abertas, tá, em pagar mais impostos do que ter controle sobre o marketing, coisa como a Corina falou, né? Se você tiver um pacote desse, como a Laura falou, né? Se você tiver restrições de embalagem, por exemplo, você termina toda aquela concorrência para vender produtos diferentes. O que a gente viu no Chile é que o marketing ele não desaparece, tá? E é algo que a gente tem que levar em consideração, pois você só muda para outros tipos de produto das mesmas empresas, e o que a gente tem observado é que há, por exemplo, uma redução na promoção de alguns produtos regulados, mas há um aumento em outros tipos, tá, de produto. Então, acho que voltando à pergunta de como que a gente pode criar, sei lá, alianças e ter metas, digamos assim, para realmente termos progresso, precisamos começar a pensar de que temos que limitar
a questão da criação dessas commodities não saudáveis. E temos que ser fortes o suficiente para colocar isso na mesa com os nossos amigos economistas e estabelecer alguns limites ao modelo que a gente definiu para o crescimento econômico. Eu acho que isso é muito relevante para países de renda baixa que lutam contra isso de uma perspectiva econômica, e precisamos estar abertos a essa discussão, pois estamos agora começando a discutir isso, né, no cenário da sustentabilidade. Então, eu acho que basicamente não deveríamos criar, digamos assim, a possibilidade dessas commodities não saudáveis sem nenhuma restrição. Eu diria que isso aqui é essas limitações também de crescimento. Eu acho que temos que entrar nessa discussão também. E nessa discussão, a gente sim, podemos tentar nos alinhar um pouquinho mais com, né, bebidas alcoólicas, produtos de tabaco, sim. Muito obrigada por esse comentário. Eu gostaria também de destacar o fato de que, mesmo tendo os pontos positivos e negativos, essas discussões precisam continuar para explorarmos oportunidades, como tem ocorrido, por exemplo, com tributação. Mas agora a gente vê a diferença entre tabaco, bebida e alimentos, e isso é sim uma discussão que precisa continuar. E eu gostaria também de falar sobre essa formulação, porque, na minha opinião, isso é mais fácil da gente incorporar nas restrições de marketing de alimentos, e a gente não vê isso ocorrendo em vários países, onde, então, por exemplo, na fórmula, né, e obviamente alimentos para nenéns, eu acho que todos concordam que deveriam ser incorporados mais sistematicamente em restrições de marketing para produtos não saudáveis, né? E eu acho que isso é sim algo para a gente continuar. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para o painel, resumindo 10 perguntas que recebemos sobre marketing digital. Então, a pergunta é se alguém gostaria de falar como que nós conseguimos controlar o marketing de mídia social. Perguntas parecidas, como que a mídia social pode ter restrições implementadas, né, nela e monitorada de formas efetivas. E o que, que o painel teria a dizer sobre, né, a mídia digital? Como que a gente pode controlar esse tipo de marketing? Se a gente tem alguma experiência, algum padrão? Fernanda, por favor. Bom, isso é uma pergunta extremamente complexa e eu tenho algumas ideias aqui para compartilhar, mas eu acho que é uma área onde temos que ainda trabalhar muito. Uma abordagem que eu acredito ser muito importante são as restrições para todas as informações de privacidade de crianças, ou seja, e todas as informações que as empresas coletam com base no nosso comportamento, né, digital. E nós temos todas as informações que está relacionada de como a internet funciona. Isso é uma discussão que é não só sobre o marketing, mas nós temos também problemas relacionados a todas essas informações que nós estamos dando, né, que as empresas estão capturando. Nós temos também a inabilidade para entender, e aí, enfim, né, todas essas questões. Agora, para o resto, e aqui eu penso da mesma forma que a gente estava falando antes, nós temos que achar estratégias diferentes para poder reduzir ao máximo a exposição. Então, uma parte é esse marketing pago. Então, como a empresa está pagando por uma propaganda, eles têm que decidir sei lá, o horário do dia, qual que é o alvo. Então, ali nós temos algumas oportunidades para implementar restrições, mas nós poderíamos também ter restrições para empresas, pois toda a propaganda que é parte da mídia social, todo o perfil de uma marca, por exemplo, isso não é pago. Então, ali a gente não consegue extrair informações, mas a gente poderia pedir algumas restrições a essas empresas sobre o perfil, o tipo de marketing que essas empresas fazem no seu site, enfim, gestão de comunidade. E dessa forma a gente precisa achar estratégias de complementação
que são muito desafiadores. Por quê? Porque não é coisa simples como a televisão, pois lá a gente proíbe, sei lá, de 6 a 10 da noite, né? Aqui, o conteúdo é da internet e ele pode ser visto, acessado a qualquer momento. Então, toda a forma como as empresas estão se envolvendo com crianças, com adolescentes, eles criam conteúdo, eles compartilham, interagem, enfim, tudo isso é muito persuasivo. Então, precisamos avançar nessas questões e algumas dessas coisas são difíceis de proibir, mas deveremos pelo menos pedir que as empresas tenham alguma responsabilização, ou seja, com isso a gente avança também na transparência sobre as práticas de marketing dessas empresas e pelo menos com isso a gente pelo menos consegue ter algumas informações que mesmo que a gente não consiga proibir, nós temos algumas informações, mas aqui é uma questão extremamente difícil e, bom, acho que o pessoal aqui do painel pode acrescentar mais. Muito obrigado. Algum outro comentário? Sim, Corina, por favor, pode nos dar um pouquinho da sua experiência aí no Reino Unido, né? Sim, eu acho que a pergunta sobre a situação do Reino Unido, bom, em abril desse ano, uma legislação foi aprovada para restringir, enfim, essas propagandas, né, de ultraprocessados, comidas não saudáveis, pagas, tá, na internet. Então, isso foi bom, pois realmente aquele trabalho árduo feito para fazer com que isso fosse adotado online pagou-se, digamos assim. Mas, infelizmente, um mês depois, devido à situação do nosso governo, o primeiro-ministro decidiu atrasar a implementação dessa lei em um ano, o que é uma decisão infeliz, para dizer o mínimo, né? Mas, pelo menos, quando a gente fala sobre a consulta inicial, que foi em junho de 2021, tivemos realmente muitas evidências que informaram essas restrições e os detalhes ainda não foram estabelecidos. E, bom, quando a gente tem toda essa questão, né, de propaganda de vídeo, de display, que é aquela amostra, digamos assim, como que isso vai ser feito, ainda não detalhamos tudo, e isso realmente indica o tamanho do desafio. Outro dia eu ouvi alguém da indústria de alimentos que falou, olha só, eles estão se preparando para uma outra regulamentação no Reino Unido, que é a restrição de atividade de promoção em supermercados, e eles já tinham uma fórmula, digamos assim, para responder a isso, e eles estavam prontos, mas que não estavam prontos ou preparados de como eles vão fazer a gestão, né, dessa redução online, e isso está dentro de uma perspectiva da indústria e como que eles vão trabalhar. Tudo isso é complicado bom, isso não é bem complicado, eles conseguem fazer isso do dia para a noite, mas isso pelo menos é um indicador de que é um espaço muito mais complexo para fazer, né, essa regulamentação, e é um espaço importante para fazer essa regulamentação, mas é também muito complexo, e eu acho que será muito interessante ver como que tudo isso desenrola, por assim dizer, no Reino Unido, né, enquanto eles começam a planejar e começam a pensar como que eles vão implementar tudo. E eu espero que o mundo esteja vendo, pressionando, além ali, né, das fronteiras do Reino Unido para assegurar que essa regulamentação é de fato implementada em janeiro de 2024. Muito obrigada, Corinne, isso é realmente muito útil. Camila? Sim, eu gostaria de comentar que, claro, temos muito debate, né, sobre a mídia digital no momento, pois é ali, ou é para ali, né, na verdade, aonde o marketing mudou, mas nós no Chile temos a ideia, né, a gente discutiu de que há uma grande variedade de opções para você fazer o marketing de produtos, é aquela história infinita, digamos assim. Se a gente conseguir regulamentar a mídia digital de alguma forma, eu tenho certeza que eles vão achar outra forma de promover produtos em outros canais ou em uma outra configuração. Mas uma coisa que a gente tem discutido muito, por exemplo, com a Fernanda, quando a gente tenta entrar nessas políticas, é que de repente, a gente deveria pensar no lado corporativo, né, e não no lado do canal, e tentar restringir, monitorar ou definir, digamos assim, quantias
monetárias que são alocadas para marketing de commodities, né, não saudáveis, isso independente do canal ou a forma que você quer fazer, mas aí eu estou levantando aquela discussão novamente que o que precisamos estabelecer são limites de volume de marketing que a gente aceita para esses produtos, né, não saudáveis, idealmente seria zero, claro, mas enfim, se a gente pudesse progredir um pouco, e temos realmente discutindo uma lei que de repente deveríamos entrar aqui nessa área corporativa e dizer, não estou nem aí se você fizer na televisão, etc., mas você não pode, sei lá, gastar tanto dinheiro e de repente é assim que a gente deveria monitorar. E eu diria que de uma perspectiva de monitoramento e de governo, fazer a monitoramento de restrições de marketing é muito difícil, é praticamente impossível, tá? É extremamente difícil de regulamentar, é muito difícil você aprovar uma lei, é muito difícil você fazer o monitoramento da conformidade da lei no Chile, a experiência que nós temos é que 20 a 30% de não conformidade, né, com essas leis, e em alguns casos é porque se você vê pessoas diferentes, eles vão falar que não, eles estão conforme, outros estão não conforme, dependendo da opinião, e aí entra realmente num detalhamento bem complexo. E com isso precisamos pensar de formas diferentes de realmente, digamos assim, reduzir, eliminar, digamos assim, essa estratégia geral de marketing e atingindo a fonte. E quais seriam as possibilidades de fazer isso? Bom, precisaríamos da ajuda de advogados, formuladores de políticas públicas, mas temos sim que pensar e começar a pensar, né, nessas regulamentações, na verdade, um pouco a montante, por assim dizer, né? Pois aí sim a gente consegue cortar esses canais diferentes. Muito obrigada, Camila. Isso é realmente muito útil. E eu vou colocar um tiquezinho, né, nesse tópico como marketing digital, como um tópico que precisa de maiores conversas, acompanhamento entre os pesquisadores. E eu vou, então, agora fazer uma última pergunta, tá, para o painel. E aqui eu resumi algumas perguntas, tá, no chat, e é um pouco provocador, de acordo com o paradigma, e é importante, pois a gente tem que continuar a utilizar, digamos assim, esses modelos para definir as limitações de marketing de produtos diferentes, se isso é a melhor forma, se de acordo com a evidência, quando a gente analisa o desafio ou esses furos, sei lá, a substituição de açúcar por adoçante. E, bom, temos vários produtos não saudáveis que podem ser vendidos na escola, o marketing pode ser feito porque o padrão que temos utilizado até agora, eles não, enfim, são padrões individuais. Então, há algumas perguntas rápidas, perdão, mas respostas rápidas. Vocês acham que tem alguma indicação sobre uma metodologia diferente que possa ser utilizada para definir, digamos assim, critérios ou limites para restrições de marketing? O que vocês acham? Oi, Laura. Sim, eu não sou uma especialista nesse modelo de nutriente Profem, mas isso é algo que é desenvolvido no âmbito nacional. Então, temos padrões diferentes dependendo do país, mas eu acho que uma solução que, de uma perspectiva de direitos da criança, que independente do modelo que você utilize, para basear essas restrições de marketing deveria estar no melhor interesse das crianças, ou seja, qual que é o mais efetivo na preservação da saúde dessa criança, né, ou das crianças, ou também, né, dos efeitos do marketing realmente atingindo a criança e tendo um impacto negativo. E, bom,
Com isso, todos podemos pensar como que esses perfis nutricionais podem ser um padrão e podem, então, ser complementados por outros, e com isso a gente tem alguma orientação sobre a decisão da base. Então muito obrigada, Laura. E, bom, é muito interessante, vamos continuar a conversa, mas eu gostaria de concluir aqui o nosso evento agradecendo todas as nossas panelistas, né? Esse grupo maravilhoso de mulheres, pesquisadoras extremamente comprometidas com saúde pública e direitos a alimentos. Então, muito obrigada a todas e muito obrigada aos nossos participantes. E eu gostaria, então, de terminar o nosso evento com uma proposta feita pela Corina, que ela fez no início do webinário, com a possibilidade de desenvolver uma rede global de advocacy, de pesquisa, para realmente desenvolver os padrões para esses critérios. Eu acho que sim, precisamos dessa discussão dentro do problema de política de alimentos, pois temos todo esse trabalho que é feito com incubadoras e também a Universidade da Carolina do Norte, e, claro, com o apoio, né, da Bloomberg Philanthropy. Como parte desse programa, estamos muito preocupadas com os padrões de marketing. Então, vou pegar essa ideia da Corina para propor para o futuro criarmos essa rede global, grupo de trabalho para melhorar o padrão e, claro, desenvolver todos esses tópicos que vocês falaram hoje para ter toda essa regulamentação para proteger a população, especificamente aqueles mais vulneráveis a esse marketing de produtos não saudáveis. Bom, com isso, agradeço mais uma vez a todos pela participação, espero vê-las e vê-los logo, logo. Muito obrigado.